assim que a gente entrar, eu vou compartilhar em vários lugares. Estamos no ar. Boa noite a todas, boa noite a todos. Prazer aí estarmos de volta, né, realizando mais uma série de conversas pelo Conexões Periféricas RP. Quero agradecer rapidamente, inicialmente, ao professor Marcelo Badaró Matos. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Nossa querida Cláudia Santiago. Prazer enorme contar aí com a parceria do NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, né, na mediação, nessa conversa, na organização dessa atividade. Eu sou Douglas Eliodoro, para quem não me conhece, falo aqui do Conexões Periféricas, um coletivo urbano, né, movimento social, que atua aí na comunicação popular, na educação, política e na organização dentro do território de Rio das Pedras, mas não somente Rio das Pedras, ampliando aí o diálogo com a periferia, com outras favelas e com outros espaços. Estamos organizando aí uma roda, né, mais uma série de rodas de conversa, não só uma, sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas. Um tema, né, que muitos já refutaram lá no meu Facebook, que sindicatos só sabem roubar, assim que foi divulgado. E é justamente essa provocação, esse debate que a gente precisa entrar para entender um pouquinho qual o papel do sindicato, qual o papel, qual a relação do sindicato, que é um grande movimento social, com os outros movimentos sociais que existem aí de montão nas favelas, né, lutando por cultura, por arte, por educação, com a articulação entre esses movimentos. E, para isso, a gente precisa fazer um mergulho na história, né, do sindicalismo no Brasil, para compreender, né, o sindicalismo hoje, o papel do sindicato, a sua função, sua importância, seus desafios, né, à luz da história. E, para isso, a gente vai contar aí com a presença ilustre, muito importante, do professor Marcelo Badaró. Marcelo Badaró é doutor em História Social pela UF, Universidade Federal Fluminense, professor titular de História do Brasil, também na UF, autor de diversos livros, como o Sindicalismo Brasileiro após 1930. Esse livro aqui, que eu já indico a todos e todas, que ajuda bastante a gente compreender um pouquinho desse cenário. Cláudia Santiago, nossa querida, né, dispensa também apresentações, mas formalmente é jornalista, coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação, que é um espaço fundamental de formação política e de comunicação de movimentos sociais, de sindicatos, que certamente vai nos ajudar também a compreender um pouco mais esse cenário. Nosso camarada Fernando Barros está entrando, também está na relação, no trabalho, está chegando e vai entrar aqui para poder participar dessa conversa. E vocês aí que estiverem acompanhando, fiquem à vontade para mandar perguntas, interagir, fazer críticas, enfim, interagir conosco. Antes de passar a palavra para a Cláudia, né, eu quero só reforçar aqui o cronograma do mês de março. Essa série de conversas vai até junho, de repente a gente até aumenta um pouquinho, porque tem muitas conversas a serem feitas, né? Mas no mês de março a gente vai ter, hoje, né, a gente está tendo aí a nossa estreia hoje com o Sindicalismo no Brasil, um breve histórico, o professor Marcelo Badaró. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, Sindicalismo no Brasil, desafios de ontem e de hoje, com uma memória viva do sindicato, né, do sindicalismo brasileiro, Sebastião Neto. No dia 17, a gente vai conversar sobre a luta dos trabalhadores de aplicativo, né, com o nosso querido Paulo Lima Galo, né, o Galo, né, o mobilizador aí dos trabalhadores de aplicativo. No dia 24, a gente vai ter um primeiro contato com um sindicato, né, porque a ideia é a gente também criar essa relação, estabelecer esse contato com diversos sindicatos, sobretudo com sindicatos que têm um número expressivo, né, dos seus trabalhadores, suas trabalhadoras, nas favelas e nas periferias. Então, a gente vai conversar com representação do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e regiões, né? Conversar aí com o Afonso, vice-presidente do sindicato. E no dia 31, vai ter uma conversa muito importante com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro. Querida Maria Isabel Monteiro, a presidenta do sindicato, vai estar conosco e vai bater um papo certamente muito importante. Nosso camarada Fernando chegando. Boa noite, meu camarada. Bem-vindo. Boa noite, meus amigos. Passo a palavra, então, para a Cláudia, para ela cumprimentar aí todo mundo que estiver nos acompanhando. Em seguida, para o Marcelo, depois para o Fernando.
Então, boa noite, Douglas, Marcelo, Fernando. Muito bom estar aqui com vocês, uma alegria. Sempre parceiros de longa trajetória, outros mais novos, né? Fernando chegou um pouquinho mais recentemente na minha vida, mas já entrou. E esse assunto é um assunto sério, é um assunto muito importante, é um assunto que a gente precisa tratar. É a nossa vida, é o nosso trabalho, né? E como dizia o Gonzaguinha, né? O homem sem trabalho, como é a música do Gonzaguinha? Não tem honra, né? Tipo, o homem e a mulher sem trabalho, né? Como é que a gente fica sem trabalho? Então, discutir o mundo do trabalho e a nossa organização, a organização de nós trabalhadores, é muito importante, é muito importante. E ninguém melhor que o professor Marcelo Bararó, meu querido professor, que vai estar aqui com a gente essa noite, sempre ligado aos sindicatos de trabalhadores, desde estudante de história, toda a sua trajetória, tanto teórica quanto prática, né? Ligada aos trabalhadores, ministrou cursos de formação para sindicatos, tem uma história muito ligada, a vida dele é ligada ao mundo do trabalho, ao mundo sindical. Então, Marcelo, muito bom que você esteja aqui com a gente, e vou pegar meu caderninho para assistir a sua aula. Obrigado aí, Claudinha, pela introdução, mas não tenho como, né, dizer o quanto, para mim, foi importante, foi um motivo de grande satisfação mesmo ter recebido esse convite, né, do Douglas, estar aqui com vocês, com o Fernando, com o Douglas, com a Cláudia, que é uma amiga de muitos anos, né, e uma parceira de movimento, cursos de formação, como ela falou, né? E de outras dimensões da vida que são importantes também, né? É excelente o trabalho que vocês estão fazendo aqui no Conexões Periféricas. Estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Eu espero que quem nos esteja assistindo e quem vai nos assistir depois esteja bem, né? Seus familiares, seus amigos bem, porque os tempos estão terríveis, né? Especialmente nesse momento, nesse país em que a gente vive, com esse governo que a gente tem, né? Mas estou aqui para tentar conversar com vocês, com quem estiver nos assistindo, e trazer aí o que eu puder trazer de contribuição e aprender com vocês, porque eu sempre aprendo nessas conversas. Você sempre cita Cora Coralina. O que você diz de Cora Coralina sempre? Não, feliz, não é, Cora Coralina? Feliz daquele que ensina o que aprende o que ensina, né? É verdade. Você Mas eu só vou decorar as coisas, eu não posso falar sem ler, não, senão... Você escreveu isso para mim uma vez, eu acho, numa dedicatória de livro. É verdade, mas eu não decoro, não, depois eu troco. Fala aí, Fernando. Boa. Eu vou tentar me encaixar aqui no que aquela pessoa que chega de paraquedas e fica meio perdida, né? Mas eu vim aqui agradecer, primeiramente, já agradecer a vocês a disposição de trocar essa ideia com a gente, que é tão importante, essa troca de informações e de experiências. Eu falo de um lado de uma ponta da juventude que não tem muitas informações. Muitas vezes por estarem restritas a uma certa área e outras vezes por por um simples movimento automático da minha vida, de não querer, de não ter tempo para, de repente, procurar muitas informações. Então, trocando ideia com vocês aqui, tendo essa janela, essa oportunidade, para mim é enriquecedor demais e muito necessário para a maior parte das pessoas que geralmente tentam buscar as informações e muitas vezes não conseguem, ou quando conseguem, elas acabam
sendo travadas ou bloqueadas de alguma forma, eu vou tentar me fazer entender melhor mais para frente. Mas venho aqui agradecer a vocês, tá? Muito obrigado pela disposição de abrir esse espaço de fala aqui, essa janela para a gente poder trocar essa ideia. Muito obrigado. Senhoras e senhores que estão assistindo a live do Conexões, fiquem ligados, porque são informações muito importantes e necessárias para o nosso corre do dia a dia. Vamos lá, meu irmão, com vocês agora, hein? E viva Conexões Periféricas, longa vida! Viva Conexões Periféricas. Olha, eu ia falar, acabei esquecendo, Claudinha. Eu acho que esse aqui é um dos grupos que mais fala do NPC, porque toda a live a gente tá ali falando do NPC, cara. De fato, de verdade. E a gente vai estar sempre junto. Amém. Amém. Bom, e a nossa referência está aqui também, né? Que para conversar sobre esse assunto não podia faltar, né? NPC Vitor Gianotti, a história da luta dos trabalhadores no Brasil. É isso que a gente precisa reforçar para não, de forma alguma, né, esquecer e perder ainda mais nossos direitos. Bom, a noite hoje é emocionante. Um dos primeiros, acho que o primeiro presente na vida que eu dei para o Marcelo foi o livro do Vitor. Tenho todos aqui guardados. Muito bom. Está nessa estante aqui atrás, não vou conseguir ver agora não, mas eles estão ali atrás. Né? Professor, está com a palavra, tá? Fique à vontade, por favor. Bom, Douglas, como eu falei contigo, eu vou compartilhar aqui algumas imagens só para servir um pouco de roteiro, né? Para aquilo que eu tinha pensado em trazer para a conversa hoje com vocês. Deixa eu botar aqui, né? A ideia era fazer essa conversa sobre uma breve história, né, do sindicalismo brasileiro. Claro que isso é muita coisa, né, para um início de conversa, mas eu vou tocar em alguns pontos e depois vocês me ajudam aí a dar sequência à discussão. E eu vou mostrar só algumas imagens. As primeiras delas para contar uma história. Eu vou começar contando essa história, né? Olha, essa foto aqui é do início do século XX, de trabalhadores do Porto do Rio de Janeiro. No Porto tem muitas categorias, como a gente chama hoje, diferentes de trabalhadores, né? Tem o pessoal que tira e põe as coisas dentro dos navios, que são os que a gente costuma chamar de estivadores, né? E tem o pessoal que trabalha nos armazéns, que hoje em dia a gente chama de arrumadores. Tem outros grupos, né? Todos eles são portuários, mas cada um numa função. Naquela época, os armazéns chamavam trapiches, e vocês podem ver pelo tipo, né, de trabalho que eles estão fazendo aí, que não tinha muita tecnologia no início do século XX no Porto, guindaste, trator, nada disso. Era nas costas mesmo que se carregava, né, arrumava, desarrumava as coisas. Abastecia, desabastecia, né, embarcava, desembarcava. Bom, em 1903, o Rio de Janeiro assistiu à primeira greve geral de trabalhadores da cidade. Começou nas fábricas de tecido, mas se espalhou, feito um rastilho de pólvora pela cidade toda. As pessoas trabalhavam 12 horas ou mais por dia, não tinha nenhuma legislação, né, garantindo direitos de trabalhadores, né, a exploração era intensa, os salários muito baixos, as condições de vida precárias. A greve chegou no Porto. Esses trabalhadores do Porto eram o que hoje a gente chamaria, na época não tinha legislação dizendo que era um emprego formal, com direitos. Todo mundo, em tese, era informal. Mas esses eram mais informais ainda, né? Eram chamados de trabalhadores avulsos, porque o cara ia para a porta lá do armazém, do trapiche, né? E ele podia ou não ser chamado para trabalhar naquele dia. Podia ser chamado para trabalhar só num turno ou em 2 turnos. Podia passar uma semana sem conseguir trabalhar e, portanto, sem conseguir ganhar um dinheiro, né, uma semana inteira. Então, esses trabalhadores entraram em greve em 1903 contra esse tipo de condições de trabalho. E eles se organizaram. Primeiro, os estivadores criaram, né, naquele ano, a União dos Estivadores. E, em 1904, 1905, os que trabalhavam nos trapiches, nos armazéns, principalmente com o carregamento de café, né, que era o principal produto de exportação do Brasil na época,
eles constituíram o que em 1905 ficou chamado, era o sindicato deles, Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapistes de Café. Vocês veem aí pela foto que esses trabalhadores, e aqui eu vou mostrar uma outra imagem, né, de um dirigente desse sindicato que foi criado na época, né, esses trabalhadores, eles eram, em sua maioria, trabalhadores negros, né? Eles vinham do tempo da escravidão, em alguns casos, como era o caso do seu Cândido Manuel Rodrigues, né? Que foi um dos fundadores do sindicato chamado de Resistência, né? Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapistas de Café, que, como a gente vê na ficha dele de filiação ao sindicato, ele nasceu em 1869, quer dizer, em plena vigência da escravidão. Ele nasceu antes até da lei do ventre livre, provavelmente, né? Ele era nasceu na escravidão, né? Pode ter sido filho de um liberto, de alguém que já tinha se libertado da escravidão, mas é muito provável que ele, como muitos outros, tenham nascido na escravidão. Esse grupo se organiza, então, no início do século XX, e com greves, com choques mesmo com os patrões, eles conquistam, através do sindicato, né, algo que durou muito tempo, durou até os anos 90 no Brasil, que era o sindicato ter o controle sobre a contratação e a distribuição do tempo de trabalho deles. Porque o que o sindicato começa a fazer é dizer, olha, em vez de um cara trabalhar um dia na semana e ficar uma semana sem trabalhar, e o outro trabalhar 3 dias na mesma semana, a gente vai distribuir por igual esse trabalho. E vai ter que ser filiado ao sindicato para poder trabalhar no porto, né? O sindicato vai organizar a contratação da força de trabalho. Essa é uma outra foto, né, de trabalhadores associados na Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapistas de Café. Veja bem, um setor que era dos mais explorados e dos mais informalizados, para usar a expressão de hoje, precários, né, na forma de contratação, através do sindicato, conquista um modelo de controle sobre o tempo de trabalho deles, sobre o dia que trabalha, o dia que não trabalha, distribuição mais equitativa do trabalho no porto, conquista isso de forma coletiva e um controle coletivo, né, do sindicato sobre isso. Esse é um exemplo do que era o início da organização da classe trabalhadora no Brasil, no finalzinho do século XIX, início do século XX. Né? E esse movimento cresceu. O Rio de Janeiro era a maior cidade da época, aí no início do século XX, mas foi ultrapassado por São Paulo, que se tornou a maior cidade industrial do país já por volta da década de 1910. Né? E em 1917, essa foto é desse momento, né? Uma grande greve geral, em 1903 teve no Rio, em 1917 teve em São Paulo. Mas aí era muito mais gente envolvida, né? A cidade era maior, tinha mais fábricas, muitos trabalhadores envolvidos. Lá em São Paulo, mais imigrantes que tinham chegado da Europa participavam da força de trabalho, né, na cidade de São Paulo. A greve geral de 1917 começou também em fábricas de tecido e se generalizou pela cidade. Teve uma negociação coletiva imposta aos patrões, ao governo, e eles conquistaram uma série de coisas. Depois, claro, né, o governo reprimiu, os patrões não cumpriram acordos, né? A gente já conhece como é que funcionam essas histórias das lutas dos trabalhadores. Elas vão e vêm, né? Porque os trabalhadores não estão sozinhos no campo de jogo, né? Tem o adversário do outro lado e ele não se cansa de jogar sujo, né? Mas essa greve de 1917 marca um momento em que há, digamos, um ápice das mobilizações no início do século XX no Brasil. Né? Como é que se respondeu a isso? Ora, o Estado e os patrões responderam com muita repressão, mas também responderam tentando garantir, né? A gente usa essa expressão no dia a dia, né? Entregar um anel para não perder o dedo. Né? O dedo eles nunca entregaram no Brasil, não, mas pelo menos um anel vagabundo, mas entregar um anel para não perder o dedo. Né? Então, a partir dos anos 30, começa em alguns estados ainda na década de 20, mas a partir dos anos 30, o governo federal, né, o governo do Brasil, começa a aprovar leis
que garantem alguns direitos para a classe trabalhadora. São conquistas das lutas daquelas décadas anteriores, né? Mas o governo amarra essas leis a outro tipo de legislação, que a gente chama de legislação sindical, que reconhece o sindicato, mas aprisiona o sindicato numa série de regras e limita, né, o seu funcionamento àquilo que é estabelecido por essas regras que vinham do Ministério do Trabalho. Os sindicatos tinham que ser reconhecidos, só podia ter um sindicato por categoria, por região. O Ministério do Trabalho dizia qual era a categoria, enquadrava os sindicatos, né? Tinha um estatuto padrão, todos tinham que seguir aquilo, e greves, reivindicações coletivas tinham que ter um escoamento, né? Que fosse por dentro do Estado, através da Justiça do Trabalho. A ideia era acabar com as greves e transformar, né, todas as demandas dos trabalhadores em alguma coisa burocraticamente resolvida por um juiz que era apresentado como neutro, né, mas que, na verdade, era um agente do Estado ali, resolvendo conforme, né, interesses que estavam melhor representados naquele Estado, que não eram os dos trabalhadores, eram dos patrões, né? Ora, isso acontece durante o primeiro governo do Getúlio Vargas, entre 30 e 45, né, que foi, na maior parte do tempo, uma ditadura. Mas, além da repressão, do controle sobre os sindicatos, né, o governo do Vargas marca também um início de um processo que a gente pode dizer de aproximação com os trabalhadores pela via da cooptação, né, do convencimento, do trazer para o lado, né, do Estado, do estimular a conciliação com os patrões, né? Isso foi apresentado com o nome de política trabalhista do Vargas, né? Claro, numa ditadura era mais fácil, porque quem era da oposição não podia falar, estava calado, estava preso, eram muitos os presos políticos, né? Nessa época, não podia participar da vida sindical. Mas o governo falava aos trabalhadores em momentos como esse aí, né, que é uma festividade do 1º de maio, que surgiu como um dia de luta, né, mas é aprisionado aí por essas festividades do Estado, num estádio de futebol, né, num estádio em que os trabalhadores iam lá para ouvir o presidente da República, né. Olha, esse enquadramento dos sindicatos numa série de regras, numa estrutura que a gente chama de sindicato oficial, né, ele continuou no Brasil e tem traços fortes disso até hoje no sindicalismo brasileiro, né? Então, havia uma limitação para as lutas sindicais. Mas, claro, nas ditaduras, essa limitação passa por um exercício da repressão muito sistemático, né? Em momentos em que os regimes políticos são mais ou menos democráticos, há lutas, né? Por exemplo, no início dos anos 60, no Brasil, né, há muitas lutas sindicais, apesar de todas as regras de controle sobre os sindicatos, né? Em 1962, tem uma primeira greve geral nacional no Brasil e funda-se um embrião de central sindical, que era o CGT, né, o Comando Geral dos Trabalhadores, que aparece ali naquela faixa que é da greve de 1962, essa foto, né, dizendo que chegou a hora da onça beber água. Olha, essa expressão aí não é da época de vocês que estão assistindo, mas alguns aí, os avós e tal, devem lembrar dessa expressão, né? Ora, é por conta dessa capacidade de luta da classe trabalhadora, não só nas cidades, mas no campo também, lutando pela reforma agrária, que a gente consegue entender por que a classe dominante brasileira, né, se articulou com militares para derrubar o governo naquele período aí, de 62, era o governo de João Goulart, né, que é derrubado em 1964, num golpe militar que instaura uma ditadura que durou 21 anos no Brasil e reprimiu duramente o movimento sindical, o movimento da classe trabalhadora. Através do Ministério do Trabalho, intervia nos sindicatos, tirava os dirigentes eleitos e colocava lá interventores, né, fiéis ao governo, fiéis ao Ministério do Trabalho. Ainda assim, houve lutas sindicais durante a ditadura militar. Houve lutas em 68 e voltou a ter lutas, né, no final da década de 1970.
grandes greves, 78, 79, 80, né, apareceram em cidades muito industrializadas e também no interior do Brasil, nas mais diferentes categorias profissionais, né? Em plena ditadura militar, o movimento sindical se reerguia. Essa é uma imagem de uma greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, né? Eram tantos que participavam das assembleias que decidiam os rumos da greve, que eles também tomaram o estádio de futebol da cidade, né? Só que agora não era para ouvir o Vargas, agora era para ouvir as lideranças que surgiam do próprio movimento da classe trabalhadora. Não era mais um presidente da República que falava para os trabalhadores. Eram trabalhadores e trabalhadoras falando para trabalhadores e trabalhadoras, né? Esse momento do novo sindicalismo, como foi chamado aí em 78, 79, 80, ele se estendeu ao longo da década de 1980 e não era só o sindicalismo que estava se reerguendo. Os movimentos, em geral, ligados à classe trabalhadora, né? Movimentos de luta nos bairros, movimento de luta pela saúde, pelo transporte coletivo. No campo, retoma-se a luta pela reforma agrária. A gente vive uma fase de grandes lutas nesse período. O foco era derrotar, de um lado, né, politicamente, a ditadura militar, mas principalmente porque no campo das relações de trabalho, a ditadura tinha significado um arroxo salarial incrível, né? Uma redução da qualidade de vida da classe trabalhadora, que fez com que o Brasil, nos anos 1970, no meio da ditadura militar, fosse, por exemplo, o campeão mundial de acidentes de trabalho, com mortes de trabalhadores, né? Fosse um período em que a gente vivia pandemias, estamos vivendo uma pandemia, né? A gente vivia epidemias, como a epidemia de meningite, que matou filhos, netos e trabalhadores e trabalhadoras. As crianças eram mais atingidas, mas adultos também, né? Nas grandes cidades brasileiras, e foi escondido isso, né? Os índices de desnutrição infantil eram altíssimos. A classe trabalhadora pagou um preço muito caro pelo crescimento econômico acelerado dos anos 70, e depois, na década de 80, esse modelo econômico mostrou, né, que era fracassado, e a classe trabalhadora começou a pagar com inflação, com preços altos, né? As greves eram greves para ter reajuste salarial, para conseguir manter um mínimo do padrão de vida. Mas os anos 80 foram anos de muita luta. A classe trabalhadora construiu organizações novas no Brasil, centrais sindicais, partidos políticos de esquerda, né? Disputou o espaço político no final da ditadura. Bom, isso não durou tanto tempo assim, né? A partir dos anos 90, o movimento sindical reflui num processo que tem a ver com um monte de questões que não dá para trazer aqui, mas a gente pode falar, é a época que começam a entrar na cena política, já depois do fim da ditadura, chamadas políticas neoliberais, né, que tiram direitos da classe trabalhadora, que cortam recursos, né, dos serviços públicos essenciais para garantir condições de vida melhores para os trabalhadores. E esse sindicalismo combativo dos anos 80 teve muitas dificuldades de enfrentar o novo período que se abriu com os anos 90. No plano das relações de trabalho, nas fábricas, nas empresas, né, uma reestruturação produtiva que significou corte de posições, de empregos, né, de trabalho, gerou um desemprego muito elevado. Em épocas de desemprego grande é difícil fazer luta sindical. A gente conhece aí, né, ao longo do tempo, situações como essa. Mas houve um outro lado desse processo, né? A partir da década de 90, a gente assiste também a uma expansão da lógica da conciliação de classes, do sindicalismo de resultados, do sindicalismo em que, negociando direitinho com os patrões, as coisas vão ser menos piores para os trabalhadores, né? A gente esquece, às vezes, que o menos pior não deixa de ser pior também, né? Está muito longe de ser conquista, né? Mas essa lógica da negociação, da conciliação, foi cedendo espaço para retiradas profundas de direitos, né? E a gente não reverteu isso mais. Dos anos 90 para cá, as conquistas da classe trabalhadora nas lutas que vêm lá do início do século XX e seguiram, né? Mesmo enfrentando a ditadura militar, né? A Constituição de 1988, ao fim da ditadura, reconheceu direitos novos para a classe trabalhadora, né? Direitos trabalhistas,
né, direitos sociais, mas isso começou a ser revertido nos anos 90 e de lá para cá o que a gente vive é uma profunda situação de retirada de direitos, né? Isso se espelha na própria composição da classe trabalhadora. Claro, são dados que mudam a cada mês, mas eu botei aqui um gráficozinho, né, que mostra a situação em relação ao emprego, né, da população brasileira, né? Taxas de desemprego altíssimas. Isso aqui é do meio do ano passado, muda um pouco a cada mês e tal. Eu achei esse gráfico bonitinho, por isso botei aqui, mas não muda muito de lá do meio do ano passado para cá. Nos últimos 6 meses não mudou grande coisa, né? Mas taxas de desemprego que estão na casa dos 13%, aqui estava em 12,5%, já é maior, né? A informalidade pegando uma outra parcela da população, né? Juntando informais e desempregados, é muito mais do que os empregados formais, né? Mas tem mais que isso, tem muita gente que desistiu de procurar emprego, né? Que está na idade de ser força de trabalho, quer dizer, de trabalhar, mas não consegue emprego há muito tempo, desistiu de procurar, né? Essa parcela, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, hoje já é maior do que aquela que está empregada, seja formal, seja informalmente, né? Então, há um esfacelamento mesmo do mundo do trabalho, para chamar assim, né? Precarização, informalidade, retirada de direitos. A gente está enfrentando isso tudo, né? Mas eu não queria terminar essa primeira entrada na conversa sem lembrar o seguinte. Se lá no início do século XX, aqueles trabalhadores, nesse caso eram muitos homens, né? Aqueles trabalhadores negros, herdeiros aí de toda a tragédia dos 4 séculos de escravidão no Brasil, absolutamente precários, né? Que não sabiam se iam conseguir emprego, trabalho, né? A cada dia que chegavam lá na porta do porto e tal. Se aqueles caras conseguiram se organizar em sindicato e conquistar direitos, né? Direitos que não estavam na lei geral, era no acordo ali da briga com os patrões, greves e coisa e tal. Acho que a lição deles ainda continua válida hoje em dia, né? Você, Douglas, falou que nessa série aí de conversas vocês vão conversar com o Galo, né? Lá dos entregadores, né? E eu lembrei aqui, essa é uma imagem, né, do break dos apps, né? Da greve dos entregadores, dos trabalhadores de aplicativo, que aconteceu em julho do ano passado em várias cidades brasileiras, né? Essa foto é de São Paulo, lá onde está o Galo, liderança dos entregadores antifascistas, né? Tem sindicato em alguns desses lugares de motoboys que apoiou essa luta, tem em outros lugares já organizações, né, de entregadores. É uma luta muito difícil, mas não sei se vocês viram que na semana passada teve enquadramento aí pelos fiscais, né, da Justiça do Trabalho, de uma dessas empresas grandes de entrega, né, dizendo que ela disfarça, através do celular e do aplicativo, né, o relógio de ponto desses trabalhadores e que eles têm, sim, um vínculo com a empresa. É dessas lutas que surgem essas conquistas, pequenas ainda, né, parciais, mas é dessas lutas que surgem. Mesmo que não tenha sindicato, esse é um tipo de luta sindical. Não é a única luta, né, que tem hoje em dia. Né? Ao mesmo tempo que os entregadores estavam fazendo isso, a gente viu, né, o próprio Galo apareceu em manifestações que eram manifestações pelo direito à vida, contra a violência policial, manifestações antifascistas e manifestações antirracistas, né? Manifestações de vidas negras importam, que aconteceram no mundo todo, a partir do impulso grande nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil tem muitos motivos para acontecer, né? E também levaram pessoas às ruas, né, no meio do ano passado, em plena pandemia, né, como a gente continua vivendo até hoje. Então, esse conjunto de lutas é um conjunto de lutas da classe trabalhadora, né? São essas pessoas que estão vivendo precariamente em termos de moradia, que lutam pela moradia, que estão trabalhando precariamente, né, e que lutam por direitos, pelo reconhecimento de direitos, né, que estão sendo vítimas da violência policial, né, uma polícia que mata jovens negros da periferia, das favelas das grandes cidades brasileiras todo dia, e estão se organizando para resistir contra isso, né? O sindicalismo é uma perna desse movimento que não pode faltar.
sem luta sindical, quer dizer, sem confronto entre os interesses da classe trabalhadora e os interesses dos patrões, né, que são basicamente explorar ao máximo a classe trabalhadora, essas lutas vão estar sempre capengas, né? Ele não é a única perna, ele, em muitos momentos ele é controlado, ele é cooptado, ele é dirigido por interesses que não são efetivamente os dos trabalhadores, mas sem o sindicalismo, que teima em ressurgir enquanto tiver exploração do trabalho, né, pelo capital, dos trabalhadores, pelos patrões, o sindicalismo vai ressurgir. Sem o sindicalismo, a gente estaria em situações muito piores do que aquelas que a gente está hoje, né? A gente perderia um dos nossos principais instrumentos de luta social. Acho que era isso que eu tinha aqui para trazer, para abrir a conversa, e espero que com comentários, questões, possa avançar nisso aí. Vou tirar isso aqui. Eu já quero perguntar já, gente. Pode? Tá. Marcelão, cara, eu quero te perguntar o seguinte. E desculpa a minha ignorância por algumas perguntas que irão chegar até você, através de mim. Podem parecer ignorantes, mas elas, no fundo, eu cheguei a ler um livro chamado Muralhas da Linguagem, que provavelmente vocês conhecem, certo? Também é do Vitão. Então, aí cada fala, cada palavra que possa parecer idiota, é mais para ela ser a mais clara possível. Você tinha falado, você chegou a falar que acho que um dos maiores movimentos sindicalistas aqui do Brasil foi em plena ditadura, né? E, cara, hoje a gente está em um momento sindicalista não tão efervescente como estávamos nessa época da ditadura, e, ao mesmo tempo, nós estamos em uma época de completa distância de informação. Por mais que nós estejamos aqui nos conectando distante geograficamente, as informações elas são distantes. E isso enfraquece a tentativa de fortalecer o movimento sindicalista. E a que ponto uma sociedade, uma população, ela tem que chegar para esquecer, deixar de lado o medo de perder o dinheiro, de perder o emprego, o medo de perder o pão, de botar a cara na rua, para fazer esse movimento acontecer, para fazer enxergar que isso vai lá para frente, vai fortalecer eles. A que ponto a gente precisa chegar? O que aconteceu lá atrás para a gente aprender? Você consegue traduzir isso para a gente aí, meu irmão, por favor? Então, vocês querem que eu vá respondendo uma por uma essas perguntas? Querem... Claudinha, quer fazer a sua logo? Pode... Não, pegando a pergunta do Fernando, uma coisa que me chamou, muitas coisas me chamaram a atenção na fala do Marcelo, mas especificamente no que o Fernando fala, porque a gente vê massa na rua, na sua apresentação, muita gente na rua, num período da ditadura Vargas, como você disse, um movimento de trabalhadores cooptado, mas na rua, e depois você mostra os trabalhadores já em 78, organizados por eles mesmos em São Bernardo. Não é assim também? Acho que tem a ver, né, Fernando, com a tua pergunta? E teve algum outro momento da história do Brasil que os trabalhadores também fizeram um movimento assim tão massivo de tanta gente? E a outra que eu pensei assim, você mostrou para nós o fundador do sindicato seria hoje dos estivadores, né? Que foi uma pessoa escravizada. Então, me interessaria saber um pouco mais de como se deu essa relação de pessoas que foram escravizados com o mercado de trabalho, quando eles entraram no mercado, e como a luta deles contra a escravidão influenciou a luta por pão, por paz, por terra, né, por trabalho. Não sei se
Deu certo, Fernando, juntar as duas? Sim. Eu entendi tuas perguntas também. Você Foi juntou, boa. né? Tá. Pode ir lá. Falo eu agora, Douglas? Pode, vai lá. Eles que mandam aí, ó. Então, Manda pra cima, acho que o Fernando abriu aí questões bem importantes, né, Fernando? E acho que não, assim, não tem nenhuma ignorância nisso, a não ser aquela que todos nós precisamos ter, né? Porque se a gente não se vê como ignorante, a gente não faz as perguntas, e sem fazer as perguntas a gente não aprende, né? Eu acho que isso é o principal, né? É a gente ter a curiosidade de aprender, de correr atrás, né? Mas olha só, e não tem nenhuma pergunta aí descabida, não, né? Pelo contrário. Uma coisa que você chama atenção e que eu acho que é importante dizer, e estando aqui com Claudinha fica ainda mais fácil, né? É que realmente uma das barreiras que a gente enfrenta para mobilizar e lutar coletivamente é a barreira da informação, né? É a barreira da comunicação. Né? Hoje em dia, muito diferente de momentos outros aí que eu mostrei nessas imagens, né? Porque hoje a gente parece que está cercado de informação por todos os lados, né? Mas qual é a informação que é produzida pela classe trabalhadora para a classe trabalhadora? É muito pouco, né? A maior parte da informação que a gente recebe é produzida pelos grandes veículos de comunicação. A gente pode até dizer que é para a classe trabalhadora, no sentido de que é para vender, conformar, né, uma imagem, uma visão de mundo e tal, mas que não é aquela que está, digamos, de acordo com os interesses, né, reais da classe trabalhadora. Está de acordo com os interesses de outros, né, de outras classes. Bom, os sindicatos, porque esse é o nosso tema hoje, não só os sindicatos, vocês estão mostrando isso aqui na comunicação comunitária, na comunicação popular, né? Mas os sindicatos têm uma capacidade de informar e de comunicar que é grande. Ela atinge uma parcela, a parcela sindicalizada e tal, né? Mas ela pode ser um trampolim, uma plataforma para atingir muito mais gente. Os sindicatos têm recursos para fazer comunicação, né, que outras organizações do movimento social às vezes não têm. Alguns sindicatos fazem essas pontes, potencializam através dos seus recursos uma comunicação que vai para além do muro daquela categoria, né, daquelas categorias de trabalhadores que são representadas pelos sindicatos. Outros não. Mas, de qualquer forma, os veículos de comunicação, de informação, construídos, né, pela própria classe, seja no movimento comunitário, no movimento social, no movimento sindical, né, eles têm um papel importantíssimo, porque a mensagem que eles passam, né, e a linguagem que eles utilizam é aquela que vem, né, da própria classe. Esse é um elemento para que as pessoas percam o medo e vão lutar, né? Elas entenderem o que está acontecendo. Porque parece que a gente é bombardeado, né, nos Facebooks, nos WhatsApps, nas redes de TV, né? A gente é bombardeado por informações, mas são para a gente não entender o que está acontecendo, né? Agora, antes de entrar aqui, estava vendo lá em alguma lista de WhatsApp, né? Um conhecido dizendo que o avô tinha mandado para ele hoje, né, um link de WhatsApp desses dizendo que as vacinas fazem mal, que as vacinas não resolvem o problema, né? E ele foi procurar, né, por trás do link tinha um site lá bem desenhado, bonito, com cara de coisa né, de quem tem grana e tal, que ilude, né, com esse tipo de informação. Estou falando de uma coisa extrema, né? A gente está vivendo uma pandemia, hoje estão dizendo que morreu em torno de 2.000 pessoas em 24 horas no Brasil, só por conta da Covid-19. E tem gente que difunde desinformação, dizendo que a vacina, que é a saída, né, para a gente, que a vacina faz mal, que a vacina não cura e tal. Então, claro, a gente tem que furar essa barreira da desinformação para entender que o mundo que a gente está vivendo é injusto, que o mundo que a gente está vivendo é desigual, que ele ofende a dignidade da gente
e buscar quem está disposto, do nosso lado, né, lutar para mudar isso. É uma coisa que começa na informação, atinge, né, digamos, o sentimento das pessoas, né, a moral, a dignidade das pessoas, mas depende de meios, né? Tem que ter recursos. Esses recursos podem ser construídos coletivamente. Os sindicatos são um desses recursos. Eles estão ali. É claro que muitos deles não estão dispostos hoje a fazer luta coletiva. Estão lá como aquela foto que eu mostrei, né, levantando junto com os patrões, com a Fiesp, com o Temer e tal, né, propostas que, no fundo, contrariam completamente os interesses dos trabalhadores. Mas eles estão ali, eles podem ser tomados pelos interesses dos trabalhadores e direcionados para a sua luta. Ou, quando eles não estão, eles podem ser construídos desde baixo, né, pela própria classe trabalhadora. É isso que a gente está vendo em setores informalizados hoje, precarizados, né? Pouco a pouco fazendo como fizeram aqueles trabalhadores lá no início do século XX. Então, acho que quando a gente rompe essas barreiras da desinformação, quando a gente consegue adquirir um mínimo de consciência, né, de que os nossos interesses se opõem aos interesses dos patrões e precisamos nos organizar coletivamente para conquistar alguma coisa nessa sociedade tão desigual que a gente vive, os sindicatos passam a ter, né, um papel importante, como outros movimentos, né, mas nesse caso porque eles estão lidando diretamente com a relação entre trabalhador e patrão. A barreira da desinformação é tão grande hoje que muitas vezes o trabalhador sequer está se enxergando como trabalhador, né? Ele ouve lá no alto-falante do supermercado, né, que ele é colaborador Marcelo Badaró, compareça à frente de caixa, né? E às vezes ele, por desinformação, por esse bombardeio ideológico, né, ele acredita que ele não é trabalhador, que ele é colaborador, né? Ou ele trabalha por aplicativo, não tem outra saída, ele não conseguiu nenhum outro emprego, aquele ali é o que, diante do que está colocado, ele pode tirar alguma coisa, 14 horas por dia, 16 horas por dia, né? E ele acha que ele é empreendedor, porque a plataforma lá onde ele trabalha, as plataformas dizem, não, aqui nós são todos empreendedores, né? Nós não empregamos ninguém, eles trabalham por conta própria, né? Mas quem recebe, repassa, controla através do aplicativo, né, o ritmo do trabalho e coisa e tal, é a empresa. O cara não tem controle nenhum sobre nem o que ele recebe, nem o que ele trabalha e tal. Então, nós estamos lidando com isso mesmo. A informação é uma arma fundamental para a mobilização e para a luta. O que leva as pessoas para a rua, muitas vezes, aí, falando também do que a Claudinha levantou, né, é esse sentimento da injustiça, né? E é o reconhecimento de que não sou só eu, somos nós. É um coletivo, né? É a classe como um todo que está sofrendo essa injustiça. É a comunidade, é a classe, são as mulheres no coletivo, é o povo negro no coletivo, né? É isso que leva para a rua. É esse sentimento de que a gente faz parte de um grupo maior que está sofrendo o mesmo tipo de exploração, de opressão, né, de dominação. Essas coisas estão sempre muito combinadas, né? E há ciclos de luta, de mobilização, né? E como, usando de novo a metáfora aí do futebol, né? Como tem outro time do outro lado, né, e o outro time tem mais grana, a gente joga descalço, né? O nosso campo é de paralelepípedo, o gol, né, em que a gente marca o gol é aquele golzinho com 2 chinelos, né? O deles é aquele grandão, eles têm chuteira, tem uniforme bonito, o árbitro está do lado deles, o VAR também está do lado deles. Quer dizer, como a luta é muito desigual, tanto operando pela repressão aberta, e o Estado está aí para reprimir greve, desde que as greves começaram a acontecer, reprimir lutas sindicais desde que elas começaram a acontecer. Desde a repressão, tanto pela repressão aberta, quanto, né, pela conversa da cooptação, de trazer umas lideranças para o lado do patrão, né, de ganhar ou materialmente, né, ou ideologicamente uma parcela, né, da classe trabalhadora para essa lógica da colaboração de classe, tanto de uma forma ou de outra,
o lado de lá avança também, né? E claro, porque eles têm mais poder, eles têm feito muito mais gols. 7-1 já tem durado aí, né, séculos na história das lutas da classe trabalhadora. Mas às vezes a gente vira o jogo. E nesses momentos de grandes mobilizações, conquistas importantes sempre vão surgir, né? Elas podem durar mais tempo, menos tempo, elas podem ser parciais, elas podem ser mais amplas, mas conquistas importantes sempre vão surgir. Então, eu falei lá no início do século, né, a gente viu as primeiras greves gerais, que ainda eram greves gerais em cidades, né? Não tinha uma conexão nacional do movimento, tinha correspondência. Eles criaram, no início do século XX, uma confederação operária brasileira, mas era mais troca de correspondência do que uma articulação nacional, né? Depois eu mostrei ali aquela greve geral de 1962. No meio disso teve muita luta, muita repressão, muita luta, retomada e tal. Mas em 62 já se conseguiu construir uma central sindical que foi embrionária, porque o golpe de 64 fechou o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, né? Que foi criado no meio de uma greve geral nacional em 62. E no início dos anos 80, a gente reconstruiu centrais sindicais, agora sim, com o nome de central sindical, que era contra a lei, mas os trabalhadores fizeram na marra, né? E a primeira delas foi a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Depois vieram outras, né? A CUT promoveu, sozinha ou com outras centrais sindicais depois, né? Pelo menos 3, a gente pode dizer 4, né? Greves gerais na década de 1980. Isso, eu estava lá, hein? Eu não, que eu era garoto ainda. Estávamos juntos. Mas isso não morreu, porque com tudo isso que eu falei aí de refluxo do movimento sindical, e aí uma curiosidade que fecha um pouco por onde a gente começou, né? E eu, com isso, vou responder a segunda questão da Claudinha. Em 2017, o movimento sindical brasileiro conseguiu fazer uma outra greve geral nacional, né? E eu não sei se vocês lembram, eu não estava aqui na época, mas aquelas imagens me emocionaram de longe, né? Um dos piquetes, em 2017, no Rio de Janeiro, em frente à rodoviária, teve militantes jovens, mais velhos e tal, e teve uns caras de macacão parando o trânsito, enfrentando a polícia e tal. Os caras de macacão eram os portuários. Eles fizeram greve no porto, eles foram e eles tiveram papel na greve geral de 2017, né? Não eram aqueles caras da imagem que eu mostrei lá de 1903, obviamente. Nenhum viveu esse tempo todo, né? Mas eram os filhos, os netos deles, né? Os herdeiros daquela história de luta, com todas as dificuldades que tem hoje para organizar os trabalhadores no Porto, como em outros lugares. Eles estavam lá. E eu diria que a força desse sindicato lá em 1903, 1904, para responder a outra questão da Claudinha, né? Ela veio de uma trajetória de ação coletiva daquele grupo de trabalhadores que vinha da época da escravidão, que vinha de antes de 1888. Né? A abolição da escravidão no Brasil se deu em 1888, o último país das Américas a acabar com a escravidão. Né? Esses caras, não só alguns foram trabalhadores escravizados, mas aqueles que foram trabalhadores escravizados antes de 1888 se organizavam para trabalhar coletivamente e também para lutar coletivamente pela sua liberdade. Né? No caso dos carregadores de café, por exemplo, tem várias narrativas aí de pessoas que viveram o Rio de Janeiro daquela época, de como eles se organizavam coletivamente para comprar a alforria, né? Para comprar a liberdade de um por um. Né? Eles eram escravizados, mas eles tinham acesso a dinheiro, porque é um tipo de serviço que normalmente era feito, chamava-se na época de escravidão de ganho, né? Por escravos que ficavam nas ruas, eram contratados para fazer um serviço, recebiam dinheiro e depois tinham que pagar a maior parcela do que eles recebiam para o seu senhor. Né? Mas era possível fazer um pecúlio. Num coletivo, era possível fazer uma caixa e, com aquela caixa, comprar de um por um a liberdade. E muita gente tinha feito isso nos anos anteriores a 1888. Os trabalhadores carregadores de café, principalmente, eram um grupo que tinha muito registro de que tinham feito isso. Né? Mas não lutaram só pela liberdade
dessa maneira assim, individual, ou de pequenos coletivos, né, para comprar a alforria. Lutaram pela liberdade também num movimento mais amplo, num movimento abolicionista, né? Movimento coletivo, movimento social, que teve como protagonistas os próprios trabalhadores e trabalhadoras escravizados, né? Mas teve apoio de quem era trabalhador livre naquele mesmo período, livre entre aspas, né? Mas que era assalariado, que, né? Muitas organizações da classe trabalhadora surgiram nessa época aí dos anos 1880, no auge da luta pela abolição, né? E muitas lideranças do movimento sindical do início do século XX tiveram sua escola de lutas, digamos assim, na luta pela abolição da escravidão. O advogado do sindicato dos estivadores e da União lá, da União era dos estivadores, né? E da Sociedade de Resistência, dos trabalhadores trapistas, né? Do pessoal que ficava em terra no porto, o advogado deles era um cara chamado Evaristo de Moraes. O Evaristo de Moraes foi jornalista e cobriu a luta abolicionista nos anos 1880. Ele era advogado, naquela época ele não precisava cursar a faculdade de Direito para exercer, né? Ele era Rábula, eu acho que chamava, o cara que era um prático do direito, né? E ele defendeu vários sindicatos de trabalhadores no início do século XX. Ele se formou politicamente defendendo a abolição, e muitos outros, né? Muitos outros daqueles primeiros líderes, né? As lutas do final do século XIX fizeram esse encontro entre lutas pela liberdade de um lado e primeiras organizações para lutar por direitos no sentido mais sindical, mesmo que não tivessem o nome sindicato, né? Então tinha greves de trabalhadores livres para reivindicar melhores salários e tal, mas também tinha greves de trabalhadores escravizados, né? Porque eles eram empregados em todos os serviços, inclusive em fábricas, né? Mas tinha greves de trabalhadores escravizados para lutar pela liberdade, ou pelo menos para impor limites à super violência, né, que envolvia a exploração do trabalho escravizado. Então, é um período de confluências. Não dá para dizer que numa cidade como o Rio de Janeiro, que, para vocês terem uma ideia, foi a maior cidade escravista do Atlântico, em termos de população escrava aqui, né? As cidades do sul dos Estados Unidos, nenhuma delas teve tantos escravos concentrados numa só cidade como aqui no Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade negra, né? Seria impossível pensar a formação da classe trabalhadora nessa cidade sem pensar essas relações que foram sendo construídas no tempo entre trabalhadores escravizados e trabalhadores livres, que muitas vezes eram ex-escravos, né? Que tinham conseguido a sua liberdade. Então, eu diria que a luta pela liberdade era o centro da luta de classes no século XIX, a luta pelo fim da escravidão no Brasil, e ela foi a escola que formou os primeiros sindicalistas, né? Acho que é uma lição importante, né, para a gente ver como as lutas contra a opressão, contra a exploração, né, elas sempre se combinam, né, porque os que sofrem essas coisas, né, sofrem todas elas misturadas mesmo, né? Mas vocês devem ter mais comentários, questões aí. Tem. Mas deixa o Douglas falar, senão eu vou virar um monopolizador de perguntas. Eu quero fazer uma pergunta também, mas antes vou ler aqui, gente, uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando. Tem alguns comentários aqui da Renata, né, elogiando as fotos, Renata Mafezoli, e o Douglas Lud, não sei se assim se pronuncia, ele está fazendo uma pergunta, professor, que é... só para conferir se meu microfone estava aberto. O professor Marcelo Badaró ressaltou a comunicação e informação como algo importante para a organização dos trabalhadores. Como ele vê o uso de redes sociais consolidadas, que pertencem a grandes empresas, como um meio para chegar às comunidades e aos trabalhadores? Até que ponto esse meio pode contribuir ou prejudicar esse trabalho de comunicação voltado aos trabalhadores? Essa pergunta do Douglas e do outro Douglas agora aqui. Me permitam. Professor, né, nesse breve panorama, né,
não é breve, né, na verdade é longo, da história do sindicalismo no Brasil, na década de 80, né, tem uma crise aí do sindicalismo, né, com uma crise no capital que está acontecendo, e alguns autores chamaram, né, anunciaram o fim do sindicalismo no Brasil. Redução das greves, redução da sindicalização e tal. E aí, mas só que os conflitos do trabalho, né, entre trabalho e capital, obviamente não desapareceram. A gente teve, né, passou pela década de 90, neoliberalismo, e no governo Lula teve um processo nos anos 2000, né, de reconhecimento, né, das centrais sindicais, de aproximação do sindicato do governo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente passou pelas manifestações em 2013, a gente viu ali os sindicatos perdendo esse protagonismo nas ruas. Não falo nem do segundo momento, que foi um segundo momento que infelizmente, a direita acabou tomando conta das pautas e tal, mas mesmo no início lá, que era o movimento do passe livre e tal, né, teve ali algum conflito, de alguma maneira, os sindicatos ou não estiveram presentes, né, se ausentaram das ruas e perderam, de alguma forma, esse protagonismo, né, que sempre teve. E eu queria, né, que o senhor comentasse um pouco esse processo e, para a gente entender um pouquinho, o papel do sindicato, para além dessas reivindicações de leis trabalhistas, né, de melhorias no trabalho, mas no sentido mais amplo de confronto ao capitalismo, né, no sentido mais estrutural. E, para fechar, Fernando, a gente, né, isso é um conflito muito grande, né? O senhor trouxe lá no início essa história, né, de um trabalhador ex-escravizado que é uma prova viva ali, né, registro fotográfico, lutou, né, participou da primeira greve. E no Brasil a gente vivenciou, né, foi o último país a conquistar as 8 horas de trabalho. Isso está aqui no livro do Vitor, né, que ele sempre ressaltava muito isso. E já nesse processo, na década de 30, né, de aproximação, de conciliação ali para o ganho dos trabalhadores, para a conquista não ser ainda mais ampla. Né? Então, foi, diante de toda uma pressão externa que já existia, a pressão interna dos trabalhadores, a gente conquistou só em 1933, né, as 8 horas de trabalho. Isso são registros, né, que a gente tem. E, ainda assim, a gente tem uma resistência muito grande ao sindicalismo hoje. Né? A ideologia, eu acho que é uma categoria que a gente vai precisar discutir aqui em algum momento, do empreendedorismo, do MEI, né? A galera compra, a gente vê isso na favela, né, Fernando? O tempo todo. A galera compra o discurso de empreendedor e não se vê, apesar de ser um trabalhador precarizado, sem direitos, às vezes concilia esse empreendimento com um trabalho assalariado, ainda assim ele compra esse discurso do patrão e se coloca o tempo todo contra o sindicato, contra essa organização, sindicatos são os vagabundos, enfim, esse discurso aí que a gente, infelizmente, ouve e precisa, de alguma maneira, combater. Desculpa aí, me estendi um pouco. É comigo agora ou o Fernando quer falar alguma coisa aí? Fernando, vai fazer mais uma? Eu acho que eu ia perguntar algo parecido, aí, harmonizado com a sua pergunta. Marcelo, tu me mostrou um gráfico, cara, que mostrava uma grande parte de desempregados e uma outra grande parte de trabalhadores informais. O sindicato, ele geralmente está atrelado, ele é uma área de trabalho, geralmente, certo? E como é que funciona assim nessa batalha, nessa guerra, para a gente tentar informar cada vez mais? Quando, como o Douglas falou, quando o cara, uma grande parte da população, ela não se vê dentro de uma área, dentro de um setor de emprego, ele é dito trabalhador informal, não se enquadra, não se vê dentro desse quadrado, e além dele estar enquadrado em uma não área, vamos dizer assim, ele não está em uma área que possa representá-lo, ainda também existe esse outro contraponto aí que o Douglas falou, que ele é visto, o cara do sindicato, ele é visto como vagabundo, como um cara que
quer conseguir coisas às custas dos outros, e a gente acaba entrando nesse embate louco aí. Como a gente já chegou a comentar aqui, a comunicação é a arma do negócio. É a arma mais poderosa que a gente pode ter, é o que vem do nosso próprio corpo. Cara, eu queria ver de vocês, Marcelo e Cláudia, vocês enxergam uma forma de comunicação. Um amigo que eu acabei não lendo o nome, não vendo o nome, é Douglas, que mandou o comentário sobre a comunicação das redes sociais. Ele perguntou sobre a comunicação de rede social, e aí eu te pergunto, cara, a gente já está tão distante, mesmo tão perto como nós estamos agora, mas virtualmente a gente está tão distante. Eu queria entender da boca de vocês aí se o virtual veio para ficar e é isso que a gente tem que abraçar, ou, cara, nada troca aquele olho no olho, tete a tete. Como é que funciona? E só para fechar, é que eu não consigo parar de colocar a palavra na minha pergunta. Essa uberização, essa informalidade, ela atrapalha enquanto a briga pelo sindicato, aí, dos sindicatos. Beleza. Então, primeiro mandar um abraço lá para a Renata, né, que está assistindo a gente. Acho que a gente conhece essa aí também, não é, Claudinha? Essa aí é da Conhece essa Renata querida também. Então, depois a questão do Douglas, o Douglas que está assistindo, não o Douglas que está aqui falando, né, primeiro, que o Fernando agora completou, né? Olha só, o Fernando usou uma expressão, né, de que a comunicação é a alma do negócio. Eu acho que hoje em dia a comunicação é o negócio, né? O negócio mais lucrativo hoje, a gente está chamando de comunicação num sentido bem amplo, né? Se a gente quisesse ser mais preciso, o negócio mais lucrativo no mundo hoje é mineração de dados, né? Porque a gente está nas redes sociais para se comunicar uns com os outros, mas eles não fizeram as redes sociais para isso. Eles fizeram as redes sociais para minerar os nossos dados, saber quais são as nossas preferências, qual é o nosso perfil, né? O que a gente lê, o que a gente fala, o que a gente compra, né? Para vender esses dados. Vender para fazer propaganda, vender para empresas, né, que vão usar esses dados para fazer campanha política, né? A gente sabe que isso aconteceu no mundo nos últimos anos com muita rapidez. Por isso que, hoje em dia, você tem, desde o negócio aberto, né, reagiu-se porque o Facebook, dono do WhatsApp, né, são grandes conglomerados, né? Na pandemia, vocês viram, aí todo mundo viu nos jornais, né, que os donos desses conglomerados eles ficaram alguns bilhões de dólares mais ricos durante a pandemia, porque a gente passou a se mover mais no meio virtual, né? Desde as compras até a comunicação entre nós, né? Esses grandes conglomerados, Facebook é dono do WhatsApp, né? Quando o Facebook anunciou aqui no Brasil, ele fez isso em outros lugares, conseguiu, em outros não conseguiu, que ele ia unificar, né, regras de compartilhamento de dados entre o Facebook e o WhatsApp, começou a ter um certo movimento, né, porque as pessoas perceberam que isso já estava sendo levado para um outro patamar, né? Então, nós estamos enfrentando um grande negócio. As grandes corporações hoje estão atuando por aí, né? Por essas plataformas de redes sociais, de comunicação de informação, que, na verdade, são grandes instrumentos, né, de mineração de dados, de comércio de nossos dados, de nossas preferências, hábitos, né, tudo. Ora, mas a gente não pode fugir desse terreno também, porque a gente não escolhe o terreno da luta, né? Se fosse assim, era muito mais fácil, né? A gente chamava para porrada, para sair na mão. Nós somos 99%, eles são 1%. Acho que a gente ia ganhar fácil essa parada, né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim, né? A gente não tem muito como escolher o terreno da luta. Se hoje as pessoas estão conectadas,
quem quer mobilizar, quem quer organizar, quem quer, né, lutar coletivamente, tem que passar por essas redes sociais, tem que se conectar com as pessoas também por aí. Agora, é um terreno difícil, né? Porque quem estuda esse negócio, não é meu caso, mas eu leio uma coisa aqui, outra ali, mostra, por exemplo, que as regras de compartilhamento de postagens do Facebook mudaram a partir de uns... hoje tem mais ou menos uns 10 anos, né? Que foi a época que começou a ter aquilo que foi chamado de Primavera Árabe, as grandes mobilizações na Espanha, no sul da Europa, Portugal, Grécia e coisa e tal, porque as pessoas se articulavam, né, para as manifestações coletivas, que eram nas ruas, né, mas elas se articulavam pelas redes. E foi a época que começou a fechar mais as bolhas, né, como a gente chama de compartilhamento. Só quem tem mais ou menos o meu perfil vê o que eu publico, só os meus amigos, uma parte deles, né? As pessoas já não conseguem mais mandar sua mensagem para a rede como um todo. Isso, claro, serviu para criar aí bolhas de comunicação dessa ultradireita, né, que hoje está no governo em vários lugares do mundo, passando essas fake news, essas notícias falsas, como a do exemplo da vacina que eu dei agora há pouco, né? Mas isso também serviu para encapsular a gente, né, e dificultar que a gente fure a bolha, uma expressão que é muito utilizada e que ela tem uma origem, né, uma origem técnica mesmo, na forma como esses meios controlam a gente. Eu acho que assim, o nosso esforço é para mobilizar em todos os terrenos, mas o terreno onde a gente vai resolver as coisas não é o do virtual, né? Eu lembro de uns cartazes que algumas pessoas carregaram em junho de 2013, e aí eu vou passar, né, para a questão do Douglas 2, né? O Douglas aqui, da live mesmo. Né? Em junho de 2013, tinham as pessoas que saíam com cartaz assim, ó, sair do Facebook, que é, né, tipo, você só reclama das coisas no Facebook, estou vindo para a rua, né? O lance é ir para a rua, claro, e ir na multidão, como foi em junho de 2013. Não é ficar só no Facebook. Agora, se para ir para a rua a gente consegue atingir mais gente, consegue mobilizar mais gente via as redes, a gente tem que usar esse caminho. E 2013 também usou esse caminho aqui no Brasil, né? Numa dimensão que a gente até então não tinha visto aqui. Os atos eram convocados de um dia para o outro e as pessoas iam, né? Elas ficavam sabendo pelo Facebook qual era o lugar de encontro, mandavam WhatsApp umas para as outras. Já nem lembro se tinha mais alguma coisa, porque isso muda muito rápido, né? Mas era por aí também, né? E a gente teve milhões de pessoas nas ruas, né, ao mesmo tempo no Brasil todo, né? Foi um movimento muito poderoso. O Douglas tem razão quando ele fala, olha, o desgaste da imagem dos sindicatos junto à maioria da classe trabalhadora, né, ele fez com que, em junho de 2013, principalmente os partidos políticos, né, mas também os sindicatos, fossem meio que rejeitados, né, pela massa que estava nas ruas, né. No entanto, eu diria para você, é muito polêmico, né, falar de junho de 2013, até hoje, muita interpretação. Tem uns que acham que a direita já foi para a rua em junho de 2013. Eu não concordo com isso. Eu acho que junho de 2013 teve disputas muito grandes sobre o que era aquilo, porque não tinha direção, não tinha um programa de reivindicações claro e tal. Então aparecia muita coisa, né? Mas o núcleo duro daquelas manifestações estava, primeiro, né, na luta contra o reajuste da passagem, que foi o que movimentou tudo no início, né? E o que é a luta contra o reajuste da passagem? Pode ter começado com estudantes, que são mais organizados para isso, sempre foram, por causa da luta pelo passe livre e tal, mas atingia a maioria da classe trabalhadora, especialmente quem mora nas periferias mais distantes, nas grandes cidades brasileiras, e que paga mais. E quem paga mais é o trabalhador informal, porque o formalizado, mal ou bem, tem o ticket, não, antigamente era ticket, não é mais, o cartão, né, do Vale Transporte. Então, essa reivindicação era uma reivindicação
da classe trabalhadora. Por isso o negócio incendiou. E incendiou quando veio a violência policial mais brutal, né, contra aquelas manifestações. O pessoal viu e falou, não, isso é injusto. Esse tipo de violência contra quem está reivindicando baixar a passagem é injusto, né? E a violência policial nas manifestações era aquela da bomba de gás e da bala de borracha. Mas quem foi para a rua conhecia também a da bala que não é de borracha, né? Aquela que fura, aquela que sempre acha algum corpo e não é qualquer corpo que acha, né? E a gente viu isso mobilizar em junho de 2013. E o que as pessoas gritavam na rua? Eu ouvia do meu lado coisas como: da Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação. Então as pessoas reivindicavam. Tinha lá gente falando da PEC, não sei das quantas, do Ministério Público e tal. Eu não sei de onde aparecia aqueles cartazes, porque nem eu sabia que PEC era aquela, mas muita gente foi para a rua com aquilo, né? O Jornal Nacional dizia que era contra a corrupção e tal. Mas muita gente foi para a rua defender direitos universais. Aquilo que a classe trabalhadora, mesmo que em 2013 tivesse emprego para muito mais gente, né? Tivesse emprego, salário baixo, tal, mas tivesse emprego, hoje nós estamos numa situação muito pior do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Mas as pessoas diziam, olha, mas eu preciso de saúde pública. Olha como a gente precisa de saúde pública. Depois de mais de um ano de pandemia, né, 2.000 pessoas morrendo num dia, estava certo. Se aquele dinheiro, em vez de estádio de futebol, tivesse construído hospital, a gente podia estar um pouco melhor hoje em dia, né? As pessoas defendiam dinheiro para educação pública. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: bom, ninguém estava querendo muito sindicato na rua, né? Mas quem que atravessou a década de 90, governo Collor, Fernando Henrique, governo Lula nos anos 2000, Dilma e tal, defendendo saúde pública e educação pública, se não os sindicatos dos trabalhadores da saúde pública e da educação pública? Quem mais defendeu a educação pública que não essas organizações? E, olha, em 2013, tinha greve de professor em vários lugares do Brasil. Teve greve nacional de professores da Rede Federal de Ensino em 2012. E quando acabou as jornadas de junho de 2013, a gente viu estourar, primeiro, greves de professores no Brasil quase todo, mas aqui no Rio de Janeiro, vocês devem lembrar, né, que o primeiro dia que a gente botou de novo 100.000 pessoas nas ruas, depois de junho, eu não lembro se era exatamente o dia do professor, ou ao lado do dia do professor, acho que era o dia do professor, 12 de outubro, no meio de uma greve dos trabalhadores de educação no Rio de Janeiro, que tinham sido violentamente reprimidos na Câmara dos Vereadores, né, nos dias anteriores, e a população foi à rua em solidariedade. E estava todo mundo com medo, porque era muito tiro, porrada e bomba todo dia. Mas as pessoas foram para a rua de novo em solidariedade aos trabalhadores da educação, né? Ora, mesmo naquele momento, de junho de 2013, em que parece que os sindicatos estavam sendo repelidos, né, os sindicatos tinham sido porta-vozes daquela mensagem que estava indo para a rua com milhões de pessoas. E as pessoas, né, reconheciam a importância, por exemplo, dos profissionais de educação, das profissionais de educação, e foram para a rua apoiar depois. E depois a gente teve aquele movimento fantástico, nacional também, nos anos seguintes, né, a partir de 2015, de ocupação de escolas por estudantes e tal. Claro, de 2015 em diante, a gente viu os setores mais reacionários irem para a rua, né, na tal da combate à corrupção e coisa e tal, né, dando sustentação para o que foi um golpe que derrubou um governo eleito em 2016. Né? Mas isso é um choque. Não era essa a configuração de junho de 2013. Né? E ali, o que eu queria dizer era isso. Né? Ali, a gente teve um potencial de unir essas lutas mais amplas, mais de massa e tal, com as lutas sindicais. E dar esse salto aí, né? Não é defesa da categoria profissional da educação, embora ela esteja embutida na luta, é defesa da educação pública, que é um direito fundamental de todo mundo. Né? Ali a gente estava unindo isso. Em junho, em outubro, nas manifestações em apoio aos profissionais de educação, nas ocupações de escola,
Essa geração que ocupou escolas não saiu das ruas. Agora a pandemia está dificultando, mas ela voltou, né, no início de 2019, naquilo que ficou chamado maio, principalmente naquilo que ficou conhecido como tsunami da educação, né, e ela vai voltar em outros momentos. A gente pode ter certeza disso. Essas lutas, em alguns momentos, elas parecem estar esgarçadas, né, entre os sindicatos e movimentos outros e tal, mas elas têm muita conexão. Se a gente conseguir unificar, dar uma direção comum, dar uma direção não é aparecer o presidente da central sindical, subir no carro de som e dizer, agora vamos todo mundo para lá. A direção tem que ser construída no movimento, politicamente, né? As direções que emergiram nas grandes lutas dos anos 80, elas foram testadas na luta, pela base, né? Pelas reivindicações que elas representavam, mas que eram reivindicações coletivas mais amplas, né? Não é chegar lá, subir no carro de som e dizer para onde que tem que ir, porque isso a gente já sabe que não resolve, né? E é mais difícil, aí eu entro na questão levantada pelo Fernando, né? É mais difícil quando a classe está fragmentada desde o trabalho, né? Que é essa precarização das relações, essa fragmentação, essa lógica que vocês falaram, né? De que o cara dificilmente consegue se enxergar como trabalhador. Quando é que ele vai se enxergar como trabalhador? Quando ele fizer a luta coletiva, como foi lá o break dos apps, né? Os caras estão lá, bom, todo mundo vive a mesma situação e a gente pode lutar junto. É aí que ele vai se enxergar como trabalhador, né? Essa é uma luta sindical, mesmo que não tenha sindicato, porque ela é a luta de confronto trabalhador-patrão, né? Para conquistar salário, para conquistar direitos, melhores condições de trabalho e tal. E dela emergem organizações coletivas, que podem ter o nome de sindicato ou não. Lá, no início do século XX, chamava União, chamava Sociedade de Resistência e tal. O nome sindicato vai se consolidando aos poucos, né? Como aquele que representa. Foram os trabalhadores que construíram isso. Depois, o Ministério do Trabalho inventou um monte de regras. Não foram eles que foram construindo essa linguagem, né? Para lembrar a importância da linguagem que vocês mencionaram aí, que o Vitor trabalhava tão bem. Foram os trabalhadores que construíram essa linguagem. Depois, o Estado veio e tentou, né, aprisionar a linguagem dos trabalhadores, né? Tentou se aproveitar dela para passar outra mensagem, mas foram eles que construíram os sindicatos, antes mesmo da palavra sindicato dominar, né, a identificação do que era aquilo. E eu acho que isso vai se reconstruindo constantemente, né? E a gente está vivendo uma outra possibilidade. É mais difícil organizar os trabalhadores informais, e os sindicatos tradicionais no Brasil muitas vezes se burocratizaram tanto que eles só conseguem falar para aquela base de trabalhadores formais, carteira assinada, ligados ao sindicato e tal, né? Mas há sindicatos de trabalhadores informais, eu mencionei de motoboys, tem o sindicato dos camelôs e tem outras formas de organização. Quando está difícil pelo sindicato, a gente também organiza pelo território, né? A gente organiza pela questão de gênero, pela questão racial, a gente organiza na solidariedade social. A pandemia mostrou isso, né? Em tentar mitigar, pelo menos, né, a pobreza, a fome que se espalha quando se espalha o desemprego, quando se espalha essa precariedade, né, que a gente está vivendo hoje. Isso tudo é forma de organização e de luta coletiva, né? Mas uma alimenta a outra. Uma não está contra a outra, né? O sindicato tem que alimentar essas lutas alimentarem o sindicato. São várias frentes, a gente pode dizer, são várias frentes de uma luta só, né? Que é a luta da classe trabalhadora contra esse sistema que é marcado pela desigualdade, pela exploração, pela opressão, pela dominação, às vezes a mais cruel, como em muitos momentos a gente viu aí na história das lutas da classe trabalhadora. Bom, mas eram muitas questões, espero que eu tenha Muito bom. tocado em algumas aí. Douglas, vai fazer uma pergunta aí? Vai lá. Você e Claudinha, agora rodada aí. Pra gente... Eu queria já passar, antes de Claudinha falar, eu queria passar uma pergunta para ela. Pode ser, Claudinha? Que bom. Eu estou aqui como perguntadora e não inverte meus papéis, não. Eu estou aqui como perguntadora. Você, tá, com toda a sua caminhada sindicalista, tá você vai, botar você vai poder ajudar as nossas cabecinhas. Cara, a pergunta
se estende também para Marcelo. Então, a gente vai o seguinte, ele acabou de responder, acabou de tocar nesse assunto da aliança e da articulação do sindicato com os trabalhadores informais. Cara, e pelo que eu vejo, o sindicalista, ele é a parte organizada da população ali, ele é a parte trabalhadora organizada e de resistência. Em que medida essa parcela, essa parte, em que medida o sindicato ele tem que tomar a frente? Porque se ele é a parte organizada, a parte trabalhadora organizada de resistência e de força, ele tem as informações mais claras e mais organizadas ali, pelo menos não do grupo dele, para poder organizar quem está completamente desorganizado. Então, assim, que medida a gente consegue encaixar essas necessidades? Porque a gente tem uma necessidade em comum, como o Marcelo falou, que é a luta trabalhadora em geral. A gente está distante dessa organização ali generalizada? Por Posso favor. falar? Então, eu acho que a gente está distante pra caramba. No momento, até, a gente está participando de uma roda de conversas, eu e o Douglas estamos nessa roda de conversa, que participam jornalistas de sindicato e jornalistas populares. E a gente percebeu, né, Douglas, que é uma distância muito grande entre esses dois grupos. E esse foi até um motivo que a gente decidiu que a gente vai continuar juntos, porque precisa mudar essa distância. A fala do jornalista sindical e do jornalista e do comunicador popular, que muitas vezes é jornalista também, são bem diferentes. A análise da realidade bem diferente. A forma como sente a dor, a forma como sente as coisas é bem diferente. Então, está separado, sim. A gente precisa juntar. Então, eu vou te responder repetindo a resposta que eu dei numa palestra que eu fiz sobre comunicação para o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, há 15 dias. E eles estavam o tempo todo, mas o que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer? Nessa ânsia que a gente está, que você está, os comerciários de Fortaleza estão exatamente iguaizinhos a você. E eu fiz a seguinte proposta, eu falei, olha, que tem que usar as redes sociais, obviamente que tem que usar as redes sociais. Que o olho no olho, junto com um pedaço de papel, ele é indispensável? Ele é indispensável. E nós estamos vendo aqui no Rio a permanência de jornais impressos nas favelas. O Rio é um território que não abriu mão do jornal impresso, seja no Alemão, seja na Maré, seja na Rocinha, seja em Jacarepaguá. A gente tem vários exemplos de jornais impressos nas favelas. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que fazer. Agora, a resposta que eu... Oi? Seja Universal, a Folha Universal. É o nosso mestre, aquele jornal é o nosso... a gente tem que aprender como é que faz. Se a gente não aprendeu, aprende agora. Mas a resposta que eu dei para eles foi a seguinte, olha, faz o seguinte, descobre, analisa um bairro, uma região que tenha muito comerciário. Não sei, Rio das Pedras tem muito comerciário? Então, eu falei, já escolhe essa região que tem muito comerciário e começa a fazer um trabalho de formação, de comunicação e organização política no território, no local de moradia da sua categoria. Não vê o trabalhador simplesmente como a extensão do local de trabalho, não. Vai entender a trabalhadora, o trabalhador, com o seu problema com a passagem de ônibus, com o seu problema com o sistema de saúde, com a escola, com a falta de creche, com a segurança, os vários aspectos da vida do trabalhador e faz essa ligação, a ligação do local com o município, com o Estado, com o mundo. Marcelo falou, assim, como a gente viveu a década de 90, assim, fomos nós, os sindicatos, que fizemos a resistência na década de 90, contra o neoliberalismo, contra as privatizações, quando os servidores públicos eram tratados como elefantes nos comerciais de televisão.
Nós fizemos essa luta muito bem feita. Então, a gente não pode abrir mão do sindicato. Não, não é isso. Só que também eles também estão perdidos. Nossos companheiros do movimento sindical também estão perdidos. O número... Como é que era o setor bancário em... Marcelo, me ajuda com os dados, que eu sou ruim disso. Vou dizer, em 2000, tinha 1 milhão... Em 1997, tinha 1.500.000 bancários. O sistema financeiro tem quantas pessoas hoje? Tem também 1 milhão e pouco. Só que essas pessoas elas não estão via CLT contratada nos bancos. Elas não vão fazer a greve dos bancos se o sindicato chamar, porque elas estão terceirizadas, elas são MEI, elas são... Mudou essa forma de trabalho. Então, uma maneira de a gente se relacionar com a classe como um todo hoje, eu acho que é um pouco voltar. Alguém disse outro dia que não é voltar o que nós fazíamos no final da década de 70. Por que não? Por que não? No final da década de 70, tinham associações de trabalhadores nos bairros, que reuniam os sindicatos, os grupos de mães, a luta contra o custo de vida e outros grupos de mulheres muito fortes. Então, pois, gente, para pessoas de fazer uma associação dos trabalhadores, em cada local nosso, associação dos trabalhadores tal, associação dos trabalhadores tal. Então, somos todos uma classe, somos todos trabalhadores. E aí a gente se organiza, cada grupo de acordo com as suas necessidades, e cada um de acordo com as suas possibilidades. Pronto, agora já nem sei mais o que eu ia perguntar. Vou perguntar mais nada. Está na hora de acabar também. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo a gente, está acompanhando. Deixa eu ler aqui. É do Alex Vasconcelos. Ele está perguntando o que é necessário os sindicatos fazerem para aproveitar as redes sociais como meio de escuta das necessidades e demandas dos moradores das favelas para ampliar as possibilidades e se colocarem a serviço das parcelas mais vulnerabilizadas da classe trabalhadora. Ele complementa, né? Qual o principal motivo que deve mover os sindicatos em direção às favelas? Acho que a Cláudia já respondeu em parte aí, né? Essa pergunta do Alex. Sheilinha também comentando aqui, dando um abraço aí. Sheilinha, um beijo! Eita, Sheilinha! Acho que a gente pode caminhar para uma rodada final, né? Para o Marcelo, até para a gente não estender ainda mais para vocês. Não sei se Fernando, você quer complementar, Fernando, alguma pergunta, aí já passa para o Marcelo já fechar, aproveitar o bloco. Rapaz, não me faça fazer mais perguntas, você sabe que eu não paro. Muito bem, não pare nunca. Ótimo. Deixa você, Douglas, agora, senão realmente eu vou falar e tu sabe que eu sou uma metralhadora de perguntas. Não, vou pedir para o Marcelo, então, fechar, né? Fazer uma fala de fechamento a partir dessas últimas considerações, a pergunta do Alex. Tá. Vou aproveitar aí a carona da Cláudia, né? Aliás, eu estou aproveitando essa carona há muito tempo já, né? Porque a Cláudia também sabe que além de escrever, pesquisar, lá, dar aula sobre sindicato, que é meu trabalho, né? Eu também já fui diretor sindical. E a área que eu assim, já ocupei outros cargos na diretoria do meu sindicato, mas por 3 vezes eu fui diretor de comunicação, né? O que é para o jornalista sindical, às vezes, o vilão, né? Eu devo ter sido o vilão para alguns também, mas... Ele é um grande pesquisador da comunicação sindical, gente. Você não sabe nada. Mas eu aprendi muito com o Vitor, com Claudinha e com jornalistas que trabalharam no sindicato, onde eu fui diretor de comunicação, né? Eu tinha umas regras básicas. Uma é a seguinte: jornal do sindicato não é jornal do clube, né? Eu sou associado a um clube aqui perto de casa para poder nadar na piscina. Não vou lá há 1 ano que eu tenho medo do coronga, né? Mas lá, assim, o jornal do clube é a foto do presidente entregando isso, do presidente entregando aquilo, né? É o discurso no Dia das Mães, da diretora tal, do diretor tal e tal.
Aí eu falo, gente, se o jornal tiver foto dos diretores, né, em todas as páginas, não presta, porque tem que ter foto da base, lá, da categoria, fazendo as coisas, fazendo luta e coisa e tal. Né? E a outra coisa que eu dizia é o seguinte, se só tiver foto, matéria e tal, da base, da categoria, também não presta, porque aí ele está falando só para dentro, né? Ele tem que falar para fora, né? Falar para fora em que sentido? Olha, é o sindicato, meu sindicato é de professores, né? Na universidade e tal. Ora, a gente tem que defender a educação, isso que a Claudinha falou, né? Mas eu não defendo a educação só para dentro da universidade. Eu defendo para fora. O jornal tem que mostrar isso, tem que mostrar onde é que está a população que usa e a que queria usar a universidade, né? Onde está a população para a qual a universidade tem que produzir alguma coisa? Não é fácil, mas ele tem que mostrar isso. Agora, tem coisas ainda mais básicas. Né? Vocês falaram, Claudinha mencionou, né? Na comunicação popular, comunitária no Rio de Janeiro, tem jornal em papel. A estrutura para rodar isso nem sempre está presente, né? Recursos, né? O material e tal. Os sindicatos têm isso. Os sindicatos podem estar a serviço dessa luta também. Eles têm recursos para rodar jornal, eles têm, às vezes tem a máquina que roda, mas quando não tem, né, eles têm contratos com as gráficas, eles têm. E isso para eles não é um grande custo. Não, tem sindicato que isso é um grande custo, mas para alguns não é um grande custo. Né? É esse tipo de ligação no cotidiano que precisa fazer. E Claudinha tem toda a razão. Onde a categoria mora? Qual é o território que essa categoria habita? Né? Os metalúrgicos, quando faziam greve nos anos 78, 79, 80 e tal, não dava para reunir na porta da fábrica, porque a polícia ia lá e enfiava porrada. Eles reuniam onde? Eles reuniam nos bairros, nas favelas, nas periferias onde os trabalhadores moravam. Né? Eles não faziam o piquete, porque senão iam apanhar muito. Às vezes faziam e apanhavam também. Mas eles não faziam o piquete na porta da fábrica só. Eles faziam também no ponto de ônibus, onde o trabalhador ia pegar a condução para ir para o trabalho. Às vezes a própria empresa, que né, trabalhador de fábrica, muitas vezes a empresa tem o ônibus da empresa para levar, para não ter atraso, para garantir que está todo mundo lá na hora e tal. Não é para poupar o trabalhador do transporte coletivo, é para garantir a exploração certinha. Né? Mas faziam o piquete lá, no bairro. Né? E muitos sindicatos tinham suas sedes regionais que promoviam, né? Desde a festa, porque a gente também faz festa, né? Faz baile, faz festa e tal, desde a festa até a luta, né? Organizando o trabalhador no território. Eu fiz entrevistas para uma pesquisa que eu fiz há muito tempo sobre o sindicalismo do Rio de Janeiro, com uma categoria que foi fundamental para construir a CUT no Rio de Janeiro, nos anos 80, que eram os metroviários, né? E eu entrevistei o cara que foi presidente dos metroviários e da CUT, né, nos primeiros mandatos, um amigo da Claudinha, né, o grande Geraldo Cândido, né, com outros trabalhadores com ele. Né? E eles me contavam coisas assim, olha, a gente organizava os metroviários, obviamente, eles, né, falando, claro, porque era o sindicato deles, né? Mas, volta e meia, tocava o telefone, a gente corria lá para Manguinhos, que Claudinha citou agora há pouco, né? E ia lá juntar com o pessoal de Manguinhos para evitar uma remoção. Muitas lutas, né? Nos anos 80. Sim, era muito forte, né? Essa relação. E eles iam para lá, e eles lutavam lá. Né? Eu frequentei, né, em Manguinhos, junto com esses metroviários, a escola de samba, né? Lá de Manguinhos. E era uma tentativa de construir. Eram sindicalistas, mas era uma tentativa de construir movimentos a partir da escola de samba. Com quem eles aprenderam? Talvez eles não soubessem disso, mas aqueles caras lá da Sociedade de Resistência, que eu mostrei no início, na foto, aqueles malucos lá do Cais do Porto, no início do século XX, eles organizavam não só clube recreativo, como a escola de samba Império Serrano, na Serrinha, foi fundada por estivadores, por arrumadores, pelo pessoal do Sindicato do Porto. Mano Eloy, que foi dirigente do sindicato, foi fundador e dirigente da Império Serrano. Né? Então, essa turma estava em todo lugar. É aí que o sindicalista tem que estar, né? Em todo lugar. Onde ele mora, onde ele não mora, mas ele sabe que tem luta, é importante ele estar. Né? É assim que a gente vai unificando o movimento. E é claro, quem é da luta por moradia também tem que estar
na luta sindical, quem é da luta, né, dos direitos da população negra, periférica, que sofre a violência policial, também soma junto quando tem a greve, e a polícia está lá para bater nos dois. Né? Eu lembro de um filme, que eu não sei se... Acho que não passou nos cinemas aqui, mas muita gente viu, chamado Orgulho, a tradução em português, né? Que é um filme que mostra o seguinte: nos anos 80, na Inglaterra, neoliberalismo comendo solto na Inglaterra, Margaret Thatcher, né? A grande luta foi uma greve de mineiros de carvão, que durou praticamente um ano. Essa greve foi derrotada, né? E abriu caminho para uma retirada de direitos em massa naquele momento. Né? E esse filme fala do seguinte: nos anos 80, começavam a acontecer na Inglaterra as paradas do orgulho gay. Né? Por isso o Pride, orgulho, né, o título, porque essas paradas eram chamadas em inglês de Pride. Né? E os caras da parada do orgulho gay apanhavam da polícia também, né? Porque elas eram fortemente reprimidas. Né? E a identificação entre a greve dos mineiros e a parada do orgulho gay, em primeiro momento, assim, até pela violência que era empregada contra as duas, levou um grupo a organizar, né, um grupo de lésbicas e gays em apoio à greve dos mineiros de carvão. Né? Esse grupo reuniu fundos, recolhia dinheiro, né, porque os caras não estavam recebendo um ano de greve, imagina, sem salário, resistindo, brigando com piquete de polícia e tal. Esse grupo correu à Inglaterra, porque as minas estavam espalhadas, né, recolhia fundos, levava para os piquetes, para os comandos de greve e tal, né, para o fundo de greve. Num primeiro momento era olhado assim meio de lado e tal. No final da greve, apesar da greve derrotada, os mineiros de carvão reconheceram essa solidariedade. E a primeira parada do orgulho gay, depois da greve dos mineiros de carvão, contou com todos os... Eles chamam lá, né, como isso aqui a gente chamaria de seção sindical, com todas as seções sindicais de mineiros de carvão da Inglaterra, que foram para Londres para marchar junto na parada do orgulho gay. E aí a polícia não bateu, porque era muita gente. Né? Então, esse tipo de relação se constrói no cotidiano. É isso que faz com que a luta sindical não seja só da categoria, né? Vá além dela. Mas também as lutas dos movimentos não sejam só do movimento específico, né? Vão além delas, são todas uma luta só. Né? Então, acho que essas lições é que a gente vai tirando, vai aprendendo, né, com o passado. E eu tento aprender com elas. Né? É isso que eu estou tentando conversar aqui, compartilhar um pouco com vocês. Valeu mesmo, foi muito legal a conversa. Muito legal, e esse fechamento, né, assim, maravilhoso para nos dar ânimo, né? Acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui, eu, né, conversei com a Claudinha para a gente organizar isso, para a gente fazer isso junto. Ela super, né? Vamos, a gente precisa fazer isso, a partir, obviamente, desses debates que estão acontecendo, dessa necessidade de aproximação. Eu acho que essa é a proposta, né, dessa atividade, é, de alguma maneira, aproximar os sindicatos, reaproximar os sindicatos desses locais de moradia de grande parte dos trabalhadores, então por isso, e trabalhadoras. Por isso que a gente selecionou, né, não dá para a gente estar com todos, infelizmente, mas algumas categorias que estão mais presentes, né, nas favelas e periferias, né? Sindicato das Empregadas Domésticas, Sindicato dos Rodoviários, tem muito trabalhador aqui. Rodoviários, rodoviários, metroviários estarão presentes, enfim. Sindicato dos Garçons, Construção Civil, né? Enfim, sindicatos que estão as camadas mais empobrecidas da classe trabalhadora, né? Classe que vive do próprio trabalho. Então, Marcelo, eu quero agradecer demais, assim, né, o seu aceite do convite, essa aula maravilhosa. A gente abre esse encontro de maneira muito boa, muito importante, para dar essa base aí, a partir das outras conversas, para as outras conversas que a gente vai ter. Muito obrigado mesmo. Claudinha é sempre muito querida, né? Topa aí, sei que está sempre correndo o mundo, agora virtualmente. Agora, né? Eu corro o mundo sentado aqui. Trabalhando muito, muito, mas, enfim, é sempre bom demais compartilhar esse espaço. Estaremos aqui, todas as quartas. Muito bom. Amém.
Obrigado, meu Fernando, camarada, está aí junto, a gente está na luta. Fernando, estava com saudade de você. Valeu, gente. Igualmente, minha parceira, igualmente. Agora eu vou virar fã e vou assistir também. Toda Também quarta. eu vou assistir, toda quarta-feira eu vou assistir. Quando eu não puder na hora, eu vou ver depois. Valeu mesmo. Toda quarta-feira, né, acompanhando, de 7h30, 19h30 até 9 horas, às vezes passa. Mas é isso, é um papo importante para a gente compreender o papel do sindicato e reivindicar o sindicato. Como um camarada meu, o Paulo Bastos, né, falou outro dia numa conversa, também numa live, a gente pode estar incomodado da forma que o sindicato está atuando, mas a gente não deve repelir, né, ou qualquer outro movimento social. A gente tem que brigar, entrar dentro dele, disputar e, de alguma maneira, trabalhar para que ele mude, né, para que ele, né, coloque as nossas pautas, né, entenda a nossa realidade. Então, acho que esse é o movimento. Então, muito obrigado. Acho que foi ótimo. Semana que vem, quarta-feira que vem, estaremos juntos aqui novamente. Grande abraço. Valeu, gente. Beijo. Um abraço, meus amados. Muito bom. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Valeu, Marcelo. Valeu, Fernando. Obrigado, Marcelo. Valeu. Valeu, Claudinha. Valeu. Nós aqui outra vez.